Hello, hello! Começando aqui, então bora lá. Reforma psiquiátrica, saúde mental no Brasil. Reforma psiquiátrica, ela vem trazendo um novo estatuto social, ou seja, não existe mais pessoa louca, ela é um cidadão. Então nós, como profissional da saúde, nós temos que reconhecer essa pessoa, perceber essa pessoa como um cidadão, ok? E ela vem substituindo, estou falando da reforma psiquiátrica, ela vem substituindo o modelo manicomial, ok? Pela rede de serviços, ou seja, ela vai se substituir aqueles hospitais de loucos, o manicômio, por redes, ok? Redes de serviço de atenção psicossocial, ok? Nessa nova linha, dessa rede substitutiva, eu tô lendo aqui, tá, no slide, não consegui acompanhar assim com vocês. Então, nós temos a UBS, o CAPS 1, 2 e 3, ok? CAPS de emergência psiquiátrica, leito, serviço residencial e centro de convivência. Ok? Então, atenção, personalidade multiprofissional, acolhimento e vínculo e definição de responsabilidade. Então, mobilização de todos os atores envolvidos tem o maior envolvimento da família e da comunidade. Beleza? Vamos lá. Então, rede de atenção à saúde mental. A partir do ano de 2011, a rede de atenção à saúde mental foi definida como uma das 5 redes prioritárias da Secretaria de Estado de Saúde, ok? Abril de 2014, lançamento oficial da rede de atenção à saúde mental. Então, o que vem trazendo essa rede de atenção à saúde mental? Ela vem descentralizando e territorializando o atendimento em saúde e no modelo psicossocial, que não apenas se preocupa com o diagnóstico da cura da doença, mas ela vai se preocupar com o quê? Com o indivíduo, como eu já falei com vocês. O foco deixa de ser a doença em si e passa a ser o tratamento e a reabilitação do indivíduo como um cidadão, como um ser humano. Okay? Então, a partir da construção de uma rede de atenção à saúde mental substitutiva, a atribuição do enfermeiro, técnico de enfermagem, passa a tomar novos rumos, ou seja, eu não vou olhar apenas a doença em questão, eu vou olhar o indivíduo como um todo, tá? Deixa eu colocar uma coisa aqui. Então, a reorientação da assistência em saúde mental vem exigindo melhores qualificações. As funções que antes eram bem definidas, elas vão assumir responsabilidades que exigem criatividade e habilidades diversas, ou seja, antes o profissional ele tinha uma linha de cuidado já traçadas e certas para que ele viesse agir, criar o seu plano de cuidado, tratar desse indivíduo e tudo mais. Hoje em dia, as funções elas foram redefinidas e o que importa mais é a criatividade e a sua habilidade de lidar com todo o tipo de situações diversas, a sua criatividade no seu cuidado, a sua criatividade, como que diz, na sua terapêutica como profissional. Então, assistência no cuidado. O processo de reinserção do paciente requer do enfermeiro, do técnico, uma prática compreensiva, reflexiva, criativa, colaborativa e participativa. Então, como profissional, o que a reinserção hoje, o que a reforma psiquiátrica vem trazendo, vem substituindo? Que o profissional de saúde ele tem que ter um olhar mais compreensivo, mais reflexivo no tratamento desse indivíduo, na reabilitação desse indivíduo, ou seja, eu quero reinserir o indivíduo na sociedade, então eu preciso ter o meu cuidado voltado para um cuidado compreensivo, reflexivo, um cuidado criativo e colaborativo também com o paciente em si. Então, a escuta atenta e a comunicação verbal e não verbal passam a ser peças fundamentais do tratamento, ou seja, eu preciso ouvir a queixa daquele paciente, eu preciso saber como que ele se sente, como ele tem levado a vida, as situações, como que ele tem lidado com as questões, e eu preciso ter uma escuta atenta para que, ao ouvir ele, eu consiga também traçar um plano de cuidado de acordo com aquilo que ele me passou.
ok? Então, o paciente, às vezes, com a sua escuta, com a conversa, com esse relacionamento entre paciente e profissional, você traça ali planos de cuidados mais eficientes para a reinserção também desse indivíduo na sociedade. Então, o vínculo enfermeiro e paciente vai estabelecer um relacionamento de confiança e verdadeiramente terapêutico, ou seja, além de você melhorar a sua assistência no cuidado com esse paciente, você ainda vai traçar um relacionamento ali de confiança, ou seja, ele vai ter, como que se diz, confiança ao se abrir para você, ao demonstrar ali as emoções dele, as vulnerabilidades. Então, a partir daí, você vai conseguir traçar um plano de cuidado muito mais eficiente. Então, o papel da enfermagem na psiquiatria. Domínios da prática contemporânea da enfermagem na psiquiatria. Cuidados diretos, que vai ser o gerenciamento de caso, medicamento, consulta, comunicação, que é a construção de planos de tratamento, e atividade de gerenciamento. Então, o profissional, ele tem todos esses papéis no cuidado da psiquiatria. Ele tem o cuidado direto, que é gerenciar o caso e os medicamentos, fazer essa consulta de enfermagem, fazer esse trabalho em grupo, fazer essa visita domiciliar, saber como que aquele paciente está se sentindo, qual é a vida que aquele paciente está levando, qual é a rotina dele. A comunicação, ou seja, ele precisa construir um plano de cuidado junto com esse paciente, junto com a família, para que esse plano seja um plano eficaz na reabilitação desse paciente. E atividade de gerenciamento, coordenação de serviços, alocação de recursos, delegação de atribuições, ou seja, além dele ter esse vínculo com o paciente, com a família, com os cuidados, com o caso, medicamento, ele também tem esse vínculo com a sua equipe, com as atribuições, as funções de cada um, a coordenação desse serviço, para que tudo venha a sair conforme o planejado e esse paciente venha a ter o melhor do melhor cuidado. Ok? Aí tem algumas funções do enfermeiro que eu coloquei para vocês, podem dar uma olhada depois. Tem a enfermagem como instrumento terapêutico. Então, assistência da enfermagem e saúde mental. Então, o principal instrumento de trabalho do técnico de enfermagem vai ser ele mesmo. O principal instrumento de trabalho de um profissional na área da saúde vai ser ele mesmo com o quê? Com a sua visão humanizada, com a sua comunicação terapêutica e com o seu relacionamento terapêutico. Então, eu tenho um comportamento como um profissional mais humanizado, eu penso naquele paciente, eu reflito sobre a realidade daquele paciente, eu ali faço uma comunicação terapêutica com aquele paciente, para poder saber qual é a realidade daquele paciente, e a partir daí eu traço um plano de cuidado com aquele paciente, ok? Então, relacionamento e comunicação com o paciente, sua capacidade de ouvir e interagir, tudo isso vai ser uma atribuição do profissional de enfermagem, ok? Então, o profissional deve perceber o indivíduo na sua integralidade, favorecer uma atuação diferenciada, ou seja, perceber o indivíduo na sua integralidade é perceber o indivíduo como um todo, ok? Então, eu não olho mais para aquele indivíduo, para aquele paciente, como um paciente portador de tal necessidade especial. Não, eu olho ele como um indivíduo que tem todas aquelas necessidades que precisam ser supridas e eu, como profissional, tenho que ter um olhar diferenciado para isso, ok? Então, os benefícios da abordagem terapêutica que eu coloquei para vocês também: redução da ansiedade, aumento da autoestima, reintegração social, sensação de bem-estar, melhores das funções. Então, quando eu tenho uma abordagem terapêutica, essa abordagem terapêutica é literalmente esse cuidado mais humanizado, essa visão mais integral do paciente, esse seu cuidado mais integralizado, ou seja, você vai cuidar do paciente não só em questão da doença dele, mas em questão dele, da sua reinserção social, da sua reabilitação como um ser humano, um indivíduo e também como um cidadão, ok? Eu coloquei também algumas atribuições aqui dos profissionais do serviço de saúde mental, depois vocês dão uma olhadinha pra gente não ficar muito extenso aqui, tá? Aí eu tenho falando dos hospital dia, das CAPs,
das ESFs, que são as unidades de saúde, dos serviços residenciais terapêuticos, ok? Então, além desse indivíduo ter hospitais, CAPs, centros de convivência, ele também tem essas residências terapêuticas, que são esses centros de convivência, para poder ter uma reabilitação muito mais eficiente no seu tratamento. Temos o hospital psiquiátrico ainda, e a função do profissional não vai mais admitir a noção de cura, mas sim uma função de reabilitação, reinserção social, e isso vai quebrar aqueles paradigmas que diz que o indivíduo só é saudável com a ausência de uma doença. E não é só isso. Aquele indivíduo que tem essa necessidade, ele tem necessidade de ser ouvido, tem necessidade de ser tratado, tem necessidade de ser compreendido, e você, como profissional humanizado, você vai ter esse olhar diferenciado para o seu paciente. Tá? Então, entre as atribuições da enfermagem em psiquiatria, vai estar o quê? Planejar, executar, administrar, coordenar e avaliar as atividades da equipe de enfermagem. Atuação participante na composição da equipe multiprofissional de saúde mental e a atuação como agente terapêutico, ok? Promover a reinserção psicossocial do indivíduo com transtorno mental é uma atribuição do profissional, é um dever seu como profissional e como um agente também que vai facilitar a reabilitação e a reinserção desse paciente, desse indivíduo novamente na sociedade, tá bom? Eu espero que vocês todos fiquem bem. Até mais.